Glória a Deus, a graça e A paz, amém, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os irmãos a ficarem de pé aonde você está aí. Glória a Deus, nós vamos iniciar o nosso culto nessa noite. E eu creio que há uma promessa do Senhor que está escrita em Hebreus 11:6, que o Senhor é galardoador para presentear aqueles que o buscam, amém? Quantos estão alegres com o Senhor nessa noite? Você pode dar um glória a Deus aí aonde você está, amém? Eu creio que você será tremendamente impactado nessa noite. Por isso eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Evangelho de Mateus, o capítulo é o 6, o versículo é o 33, que diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Olha o que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Presta atenção. O que esse texto está dizendo para nós? Você não precisa exercer fé para buscar aquilo que você precisa comer, vestir, beber, ou até mesmo de uma moradia. Presta atenção. O que diz esse texto? Se você buscar o reino, e porque nesse reino há uma justiça, e por meio dessa justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o que eu quero que você compreenda nessa noite? Você precisa apenas exercer fé para crer que por meio da obra de Cristo, você agora foi feito justo diante de Deus. O Senhor te declara justo. Presta atenção. Muitas das vezes nós temos tanta fé, queremos exercer fé, às vezes com a preocupação daquilo que nós vamos comer, com aquilo que nós vamos vestir, com aquilo que nós vamos beber. Presta atenção. Você precisa apenas exercer fé para crer que você já foi declarado justo por meio da obra de Cristo. É por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 1:17, que o justo, ele vive por fé. Que nessa noite, que você possa ter revelação, crer no seu coração, exercer fé para crer na justiça que procede da fé. A justiça que procede da fé, na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. O que eu quero que você compreenda nessa noite? Se você crê, não importa que tempo que nós estamos vivendo, não importa aquilo que o mundo tem propagado, como estão as coisas lá fora, se é crise, presta atenção, o Senhor manda que se você buscar a justiça do reino, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, que todas as coisas são recebidas gratuitamente, amém? Você pode falar comigo nessa noite? Todas as coisas são recebidas gratuitamente, por meio da justiça que procede da fé. Por isso, aonde você está, eu quero agora que você feche os seus olhos. Nós vamos orar nessa noite, por esse culto, amém? Pai, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor, Pai Santo, porque o Senhor fez de Cristo pecado, para que agora em Cristo nós fôssemos feitos justiça. Nós somos a tua justiça em Cristo Jesus. Você pode declarar que você é justiça de Deus em Cristo Jesus? Você pode declarar aí aonde você está agora, que você foi feito justo. Você é declarado justo. E a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 5, versículo 17, que por causa da justiça agora, que foi nos dada por meio da obra de Cristo, nós podemos reinar em vida hoje, agora. Por isso eu não sei qual é a circunstância da sua vida,
Não sei em qual área que você tem passado por adversidades. Você pode reinar agora sobre essa circunstância na sua vida, amém? Por isso agora, onde você está, declara agora com fé, exerça fé agora. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite, Pai, consagrar esse culto ao Senhor. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós amamos o Senhor. E a Tua palavra diz, Pai, que nós amamos porque nós fomos amados primeiro pelo Senhor. E a Tua palavra diz que o Teu amor nos constrange. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse culto. Senhor, obrigado pela vida dos meus irmãos. Obrigado pela Tua igreja, obrigado por fazer parte, Senhor, do corpo de Cristo. Obrigado, Pai, por ser membro, agora de ser esse ramo que foi enxertado no tronco, que é o Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado que por meio da Sua obra, nós agora fomos feitos justos, nós somos justiça de Deus, nós agora somos filhos, o nosso nome está escrito no livro da vida. Pai Santo, por isso nós oramos, agradecemos o Senhor por essa noite. Senhor, obrigado por esse culto. Senhor, obrigado por essa noite. Senhor, nós oramos em nome de Jesus, que nós somos guardados debaixo das Suas asas. Nós somos cobertos, Pai, pelo Teu sangue. Senhor, o sangue do Senhor nos protege, nos guarda. Senhor, nós já fomos perdoados por meio do sangue. Há proteção no sangue de Jesus. Por isso, nessa noite, aonde você está aí, declara o sangue de Cristo sobre a sua casa. Declara o sangue de Jesus sobre os seus filhos, sobre a sua família, sobre os seus bens, sobre o seu trabalho, porque há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Senhor, obrigado em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, Pai. Nós agradecemos o Senhor. Receba nessa noite, Pai, o nosso louvor. Receba a nossa adoração. Senhor, eu oro agora nessa noite pelo renovo espiritual dos meus irmãos. Senhor, eu oro para que a fé dos meus irmãos não sejam, Senhor, abaladas, que ela não desfaleça, mas que eles sejam fortificados nessa noite, pela graça do Senhor, pelo Teu amor, pois a Tua palavra diz que o Teu amor nos constrange, o verdadeiro amor que é o do Senhor para conosco, Ele lança fora todo medo. Por isso, obrigado, Senhor, nós agradecemos o Senhor nessa noite. Obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor já se faz presente neste lugar. O Senhor já se faz presente neste lugar. Por isso, Senhor, nós Te louvamos nessa noite. Nós Te engrandecemos em nome de Jesus. Aí aonde você está, eu ainda quero, juntamente com você, orar pela nossa cidade. Orar pela nossa nação. Orar pelo presidente dessa nação, para que o Senhor possa conduzir ele nesses dias, amém? Pai, por isso, juntamente, aonde você está, se você quiser ir agora unir com um irmão, você pode unir, e nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pela cidade de Paracatu. Nós declaramos que essa cidade, ela é bendita, essa cidade, ela pertence ao Senhor, ela já foi comprada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Senhor, nós oramos pelo Brasil. Senhor, livra essa nação brasileira, Senhor, de virar um caos. Livra essa nação, Senhor, do comunismo. Senhor, guarda, conceda nesses dias o presidente dessa nação sabedoria, graça. Senhor, conceda a ele favor. Senhor, dê-lhe direção. Senhor, abençoa a nossa nação. Pai, o Senhor tem um propósito para o Brasil. O Senhor tem um propósito para esse estado. O Senhor tem um propósito para essa cidade. Por isso nós abençoamos a vida do presidente Bolsonaro. Nós abençoamos a cidade de Paracatu. Nós oramos abençoando as autoridades, Senhor, dessa cidade. Abençoamos, Senhor, cada ministério, cada ministro
Senhor, e nesses dias nós declaramos, nesses dias a qual, Senhor, o mundo tem visto apenas mal, tem visto um caos, mas nós como os filhos, nós conseguimos crer e ver a bondade do Senhor em meio a este caos, em meio a essa tempestade, em meio a esse mal que o diabo, Senhor, nesses dias tem lançado, Senhor, mas nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos que uma unção de cura já foi liberado sobre a igreja do Senhor, uma unção de cura, Senhor, dínamos, manifestação de poder, multiplicação, avanço, pois a tua palavra diz em Mateus 16:18, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você pode nessa noite declarar, as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite, amém? Aplauda o Senhor Jesus, vamos adorar o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus, Espírito Santo de Deus, onde você está aí nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos contemplar o Senhor, amém? Nós vamos contemplar aquele que está nos ouvindo nessa noite, amém? Aquele que está te ouvindo na sua casa, junto com sua família nessa noite, amém? O Pai pode nos ouvir. Pai, ouvi tua voz, é meu anseio, maior desejo, e te contemplar em todo tempo, é o que eu mais quero. Contemple Ele. Tu és a razão maior que move o meu coração, és tu, Jesus. Tu és a razão maior que move o meu coração, és tu, aleluia, Jesus. Eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar, eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui, esse é o meu lugar, eu quero te adorar. Contemple, oh Jesus. Vai ouvir tua voz, é meu anseio, maior desejo. Contemple Ele e te contemplar em todo o tempo, é que eu mais quero. Vamos! Tu és a razão maior que move o meu coração, és tu, Jesus. Tu és a razão maior que move o meu coração, és tu, Jesus. Declarei na sua casa, eu nasci pra estar aqui nessa noite. Esse é o meu lugar, É no Senhor. eu quero te adorar. Há um propósito. Eu nasci pra Estar aqui, esse é o meu lugar, o Senhor. eu quero te adorar. Tu és o motivo, Tu és O o motivo de tudo, o meu lugar seguro. Te peço, manifeste a tua glória aqui. Tu és o motivo de tudo, o meu lugar seguro. Te peço, manifeste a tua glória aqui.
Tu és o motivo. Tu és o motivo de tudo, o meu lugar seguro. Te peço, manifeste a tua glória aqui. Só o és. Tu és o motivo De tudo, o meu lugar seguro. Te peço, manifeste a tua glória aqui. Eu nasci pra estar aqui. Declare. Esse é o meu lugar. Declare o Senhor. Quero te adorar. Você nasceu para adorar Ele. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Aleluia. Oh Jesus, teu sangue nessa noite, amém. Oh Jesus, Espírito de Deus, obrigado Jesus. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Declare sangue sobre a sua casa, sobre a sua vida nessa noite. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Declare. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Ele te faz limpo, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Declare forte. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Vamos declarar. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você vai declarar com sua família aí onde você está nessa noite.
que você é livre, que o Senhor te libertou. Eu sou livre. Declare para que todos te ouçam. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, Ele nos limpa, Ele nos sara. Alavo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve. Mais que a neve. Ele te purificou. Algo mais que a neve. Você está lavado. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Declaro que você é livre. Declaro que você é amado. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode declarar um momento aí na sua casa que você é livre. Oh Jesus, nós somos livres. Livres, livres, Jesus. Espírito Santo, obrigado, Jesus, por essa noite. Oh, Jesus, nós rendemos graça a Ti, Jesus, com louvores nessa noite, Jesus. O Seu nome é poderoso. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Declarem: ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Seu nome é lindo, Jesus. Nós contemplamos o Seu nome, a Sua presença, ó Jesus. Deixou o céu para buscar, por mim, por você, veio pra nos resgatar. Você é muito amado. Amor maior que o meu pecado. Declare. Nada
vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, nessa noite. Obrigado, Jesus, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado por tudo, Jesus. No início era a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Você pode declarar nessa noite que o nome do Senhor Jesus é lindo. Pai, nessa noite nós estamos aqui para declarar que o nome do Senhor é maravilhoso, porque o Senhor realiza maravilhas. Os teus feitos são maravilhosos. Por isso, como igreja, como filhos, nós engrandecemos o teu nome nessa noite. Nós te exaltamos nessa noite. Obrigado, Senhor. Tu és grande. Tu és o eterno. Tu és o alfa. Tu és o ômega. Por isso nós te engrandecemos nessa noite. Obrigado, Senhor. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Oh, Senhor, obrigado, Pai. O teu nome é maravilhoso. Espírito Santo de Deus, Pai, obrigado por essa noite, por essa oportunidade de podermos estarmos aqui, Senhor, nessa noite, cultuando ao Senhor como igreja, como corpo de Cristo. Que nessa noite que o seu nome seja engrandecido. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós estamos aqui nessa noite porque nós amamos o Senhor. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos nessa noite, Pai, te entregar o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor, porque toda honra, toda glória seja dada a Ti. Por isso nós declaramos em nome de Jesus, o Teu nome é maravilhoso. Tu és lindo, Pai. Tu és lindo. Tu és maravilhoso. Você pode declarar onde você está que o Senhor é maravilhoso. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aplauda o Senhor Jesus de toda a intensidade, de toda a sua força. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Como é bom estarmos juntos como igreja, reunidos como família do nosso Senhor Jesus Cristo, nesses dias a qual nós não estamos podendo reunir no nosso prédio, mas glória a Deus, porque nós temos tido revelação a cada dia, e a palavra do Senhor diz em Atos 17, 24,
que o Deus que criou os céus e a terra, Ele não habita hoje em templos feitos por mãos humanas, mas eu e você é a habitação do Espírito Santo, nós somos templos, santuários do Espírito Santo, amém? O prédio é apenas um lugar a qual nós nos reunimos, por isso nós não ficamos limitados a prédio, amém? Porque a igreja do Senhor, ela é indestrutível, ela é eterna e nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Por isso, aonde você está, eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra de dízimos e de ofertas. Geralmente a palavra ela é enfatizada para a oferta, mas nós praticamente enfatizamos tanto o dízimo como as ofertas, por isso eu quero compartilhar uma palavra nessa noite ao seu coração. Aonde você está, é muito importante, meus irmãos, em dias como esse, você continuar, mantendo aí a sua fidelidade por meio dos dízimos, por meio das ofertas. Já foi disponibilizado no grupo da nossa igreja, da Videira Paracatu também, no grupo da célula a qual você faz parte, você frequenta, a conta bancária, Você pode continuar entregando também o seu dízimo agora, se você acha que é melhor, você pode estar fazendo uma transferência bancária, você pode até agora, nesse exato momento aí, por meio aí do seu aplicativo, por meio de uma conta virtual, você pode agora mesmo, entregar uma oferta, tirar uma oferta por meio de uma transferência bancária, até mesmo entregar o seu dízimo, amém? Se você for entregar o seu dízimo, pela uma transferência bancária, você pode estar enviando o seu comprovante, enviando o comprovante do seu depósito, da sua transferência. Pode ser pessoalmente, no grupo ali, do líder, pode estar entregando direto para o líder, ou você pode até estar enviando pessoalmente no grupo do pastor, pelo WhatsApp do pastor, ou também pode até estar mandando por um e-mail, amém? A oferta, ela não é necessária, mas você pode também estar fazendo isso por meio do dízimo, porque nós precisamos contabilizar, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, aonde você está, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, presta atenção nesse texto, amém? Glória a Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Quem é que dá semente? Nosso Deus, amém? O nosso Pai. Então o texto ele começa assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Posso ouvir um amém? Então presta atenção, eu creio nisso na minha vida, e eu creio que você também, como crente, como aquele que crê na palavra do Senhor, sempre eu creio no poder da semeadura. Há poder na semeadura. Então presta atenção, muitos ignoram isso, muitos ignoram o poder da semeadura. Mas o que eu quero que você compreenda e entenda nessa noite, Nós como cristãos, nós como filhos, nós devemos ser sempre especialistas nesse assunto. No quesito de semeadura, ainda que muitos ignoram esse princípio da semeadura, como está escrito em Gálatas 6,7, nós como cristãos, nós como aqueles que creem na palavra do Senhor, nós precisamos ser especialistas nesse assunto. Posso ouvir amém? Então presta atenção, por quê, pastor? Porque a Bíblia nos fala muito sobre esse assunto. A Bíblia ela fala muito sobre o princípio da semeadura. Então nós vemos aqui no texto que nós lemos,
em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10, o texto que nós lemos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele enfatiza aqui. O apóstolo Paulo, ele fala da semente. Ele enfatiza aqui o princípio da semente. Ele fala do semeador, no texto que nós lemos. Ele fala também o que? De sementeira. Então, o que eu quero que você compreenda? Eu quero ministrar hoje. Eu quero compartilhar o seu coração sobre o poder que envolve a semeadura no reino de Deus, amém? Eu quero compartilhar com você, e eu creio que você será muito edificado nessa noite, por meio dessa palavra, amém? Primeiro ponto que eu quero compartilhar apenas 3 pontos, nesse texto de 2 Coríntios, olha o que diz a palavra. Primeiro ponto, a semeadura ela tem o poder de ativar, meus irmãos, sempre a generosidade nas nossas vidas. A semeadura, ela tem esse poder de ativar a generosidade na nossa vida. Ela ativa. Então o que eu quero que você entenda? Muitas pessoas estão com a generosidade adormecida. Muitas pessoas estão com a generosidade adormecida, mas eu creio que você não faz parte desses que estão com a generosidade adormecida, amém? Porque essa igreja é uma igreja generosa. Mas, se você por acaso sentir que a sua generosidade está adormecida, eu creio que nessa noite ela será ativada. Ela será ativada, por quê, pastor? São pessoas que recebem e muitas das vezes elas retêm. Então, muitas das vezes, quando nós recebemos e nós retemos, a nossa generosidade, ela fica adormecida. Ela fica adormecida. Elas não desenvolveram o hábito de dar, presta atenção, dar, ofertar, ser generoso, é um hábito que nós precisamos desenvolver. Posso ouvir um amém? É um hábito que nós precisamos desenvolver, o hábito de semear na obra de Deus. O hábito de semear no reino de Deus. Então presta atenção, elas sempre pensam em si e cada vez se tornam mais egoístas. Mas cada vez mais se tornam egoístas, sempre por causa da maneira de pensar sempre em si. Presta atenção, o melhor investimento que existe é o reino de Deus. Não existe nada mais precioso que nós temos um coração generoso para sempre semear. E nós precisamos, meus irmãos, desenvolver esse hábito, o hábito da semeadura no reino de Deus. Amém? Por isso, nessa noite, não deixe a sua generosidade se adormecer. Cria sempre um motivo no seu coração para sempre continuar ofertando, abençoando e investindo no reino do Senhor. Posso ouvir um amém? Então presta atenção, por isso quando as pessoas semeiam, a mínima coisa que sejam, quando qualquer pessoa, elas semeiam a mínima coisa que sejam na vida de alguém, ou para um propósito, presta atenção, esse ato tem o poder de despertar generosidade dentro dela. O mínimo que seja, na vida de uma pessoa, na vida de alguém, esse ato tem o poder de despertar a generosidade. Olha o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim, por que é importante você discernir? Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12, diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, e sim o Espírito que vem de Deus. Então presta atenção, esse texto está falando que há 2 Espíritos. Há o Espírito do mundo e há o Espírito de Deus. Presta atenção, qual que é o ensino do mundo? Quem tem esse espírito do mundo, ainda mais em um tempo como esse de pandemia, a qual tem havido um número grande de desemprego, tem havido de fato, nesses dias um caos muito grande, com muitas demissões acontecendo
no nosso país e mundo afora. Mas aquele que tem o espírito do mundo, em tempos como esse, qual que é a palavra dele? Retém, guarda, segura. Esse é o espírito do mundo. O espírito do mundo é sempre retém, não compartilha, guarda. Esse é o espírito do mundo. Mas presta atenção, o texto diz que tem dois espíritos. Quando nós confessamos a Cristo, nós recebemos o Espírito de Deus, amém? Nós não temos mais esse Espírito. Esse Espírito, ele não pode mais atuar na nossa vida. Então o mundo, ele sempre nos ensina o quê? A reter. Guarda, cuidado. Você não está vendo na televisão, você não está ouvindo nesses dias o caos? Quantas demissões têm acontecido nesses dias? Guarda, economiza, retém. Para que você vai dizimar agora? Para que você vai ofertar nesse tempo? Retém. Presta atenção. O mundo nos ensina sempre a reter. E no reino de Deus, nós aprendemos sempre a semear. Quando nós recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, nós aprendemos no reino de Deus sempre a semear. Então presta atenção, cada oportunidade que tivermos de semear, temos que fazê-lo para não deixar a nossa generosidade adormecer dentro de nós. Não podemos, meus irmãos, deixar a generosidade adormecer dentro de nós. Por isso, nessa noite, é uma grande oportunidade para você, nessa noite, ativar a generosidade dentro de você. Talvez a sua generosidade tenha adormecido, presta atenção, mas hoje é uma grande oportunidade para você ativar a generosidade dentro de você. Amém? Então presta atenção, por isso ofertamos. É por isso que nós ofertamos. Por isso estamos sempre procurando motivos para semear. Nós sempre temos que procurar motivos para semear. Por quê, pastor? Presta atenção. Porque isso faz bem para nós mesmos. Isso faz bem para nós mesmos, né? Sempre procurar motivos para semear. Por quê? Porque a semeadura, ela faz parte de nós, né? A semeadura faz parte de nós, pessoas mais generosas. Quanto mais nós semeamos, mais somos generosos. Eu posso ouvir um amém? Presta atenção. A semeadura também, meus irmãos, a semeadura ela tem o poder de ativar um ciclo contínuo de colheita. Presta atenção nesse ponto. A semeadura, ela tem um poder de ativar um ciclo contínuo de colheita. O que eu quero que você compreenda nessa noite? Se você está colhendo hoje algo que você semeou no passado, se você está colhendo hoje algo que você semeou no passado, o que eu quero que você compreenda? Quando você faz a primeira semeadura, você sempre vai ativar um ciclo na sua vida. Todas as vezes que você faz a primeira semeadura, um ciclo é ativado na sua vida. Um ciclo é ativado. Então presta atenção. Para esse ciclo não parar, você precisa o quê? Continuar semeando. A semeadura, ela tem poder sempre de ativar na sua vida um ciclo. Então, para você continuar o quê? Colhendo, para você continuar mantendo esse ciclo sempre ativado, você precisa o quê? Continuar sempre também o quê? Semeando. Para que esse ciclo, ele continue na sua vida. Posso ouvir um amém? Então, muitas das vezes, o que eu quero que você compreenda? Muitas vezes, meus irmãos, acontecem coisas boas na sua vida, em momentos que, às vezes, você não fez nada. Às vezes, coisas boas, elas acontecem na sua vida, sem você ter feito absolutamente nada. Por que que isso acontece, pastor? Você não estava esperando nada, e não entende por que aquilo está acontecendo. Você não estava esperando, você não esperava por aquilo. E de repente você depara com aquilo acontecendo na sua vida. Por quê, pastor? Isso é um resultado de semeadura que você fez no passado e que você nem lembra.
Talvez você está agora colhendo algo na sua vida. Talvez você no passado semeou na vida de pessoas, no reino, na obra, e nem você mesmo agora se lembra. Você já se esqueceu dessa semeadura. Presta atenção, mas o Senhor não esquece. Não esquece. E algo que é poderoso no reino de Deus é que você sempre colhe mais do que você semeia. Sabia? Não tem como. Não tem como. Eu quero dar um testemunho rápido para você. Essa semana, meus pastores, eles estavam aqui e eu fui movido por Deus eu senti no Espírito Santo em separar uma oferta para eles. Porque nós temos que abençoar homens de Deus, amém? Nós temos que abençoar aqueles que vêm em nome do Senhor. E nada melhor do que abençoar homens de Deus financeiramente. Presta atenção. E eu fui movido, meus irmãos, eu tive uma experiência de uma oferta bumerangue. Você já viu? Aquilo que você abençoa a pessoa e imediatamente volta para a sua vida. E esses dias eu estava lá em casa, em um dia, eu fui movido pelo Espírito a abençoar esse homem de Deus. E presta atenção, no outro dia, eu recebi uma oferta 5 vezes mais. 5 vezes mais. Porque há poder na semeadura. E para nós semearmos, nós precisamos o quê? De fé. Semeadura é sempre um ato de fé. Amém? Quando você semeia, por exemplo, numa terra, você muitas das vezes não sabe se vai chover. Amém? Mas presta atenção. Quando você semeia no reino de Deus, é certo que você vai colher a 30, a 60, a 100 por 1. Então, é o melhor lugar de você investir. Então, o que eu quero que você compreenda? Tudo na vida funciona baseado na lei da semeadura e da colheita. Tudo na vida funciona baseado na lei da semeadura e da colheita. Por quê? Projeta para mim Gálatas 6:7. Olha o que diz a palavra do Senhor, Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim, olha, não se engane, Gálatas 6:7, não se enganem, ninguém zomba de Deus. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Amém? Presta atenção, Gálatas 6:7 diz, tudo aquilo que nós semearmos, nós também vamos colher. O que eu quero que você compreenda? Se você é um membro que planta desonra, você também vai colher desonra, só que você vai colher numa medida sempre maior. Amém? Se você é aquele que planta generosidade, pessoas vão ser generosas com você numa medida maior. Se você também é aquele que é generoso, para sempre semear no reino de Deus, você sempre também vai colher numa medida sempre maior. Amém? Então, presta atenção. Se você semeia só de vez em quando, uma hora sua colheita será o quê? Interrompida. Se você é aquele que semeia de vez em quando, uma hora a sua colheita vai ser interrompida. Então, presta atenção. Portanto, meus irmãos, para ter colheita contínua, é preciso fazer uma semeadura também constante. Presta atenção. Para que você colha continuamente, continue colhendo continuamente, é preciso fazer uma semeadura constante. Amém? Eu quero finalizar nessa noite com o último ponto. Por isso, aonde você está, você pode aí preparar a sua oferta, né? O líder, ele vai estar nesse momento aí com um envelope. Você pode estar entregando a sua oferta. Você pode também estar preparando aí para você fazer isso por meio do aplicativo. Você pode entrar agora mesmo no grupo da célula. Tem lá a nossa conta bancária para você fazer uma transferência, que seja dízimo, que seja oferta. Amém? Outra questão. A semeadura, ela tem o poder. Presta atenção, isso aqui é forte. A semeadura, ela tem o poder de obrigar a terra a devolver o que nela foi semeado. A semeadura, ela tem esse poder. Por quê? A terra ela não pode reter para si
Ela não pode reter para si. Então, tudo que ela recebe, ela precisa de alguma forma devolver. Ela precisa de alguma forma devolver. Então, o que eu quero que você compreenda? Por que nós temos petróleo hoje? Por que nós temos petróleo hoje? Porque um dia a terra recebeu a semeadura de muitos fósseis de animais. Sabia disso? Nós temos petróleo hoje porque um dia a terra recebeu semeadura de muitos fósseis de animais. E hoje ela está devolvendo aqueles fósseis em forma de petróleo. É assim. E é assim, meus irmãos. É assim que funciona. O reino de Deus é a terra onde nós semeamos a nossa semente. Nós como cristãos, nós como filhos do Senhor, o reino de Deus é a terra a qual nós semeamos a nossa semente. Eu posso ouvir um amém? Sabe? Então é uma terra fértil. O reino de Deus é uma terra fértil. Portanto, não há nada que você faça pelo reino que fique sem recompensa. Não há nada que você possa fazer nesse exato momento. Você que está aí, saiu do seu lugar para estar aí na célula nessa noite, juntamente com o seu líder, para ouvir a palavra do Senhor. Presta atenção, não será em vão, porque o Senhor, Ele é galardoador para presentear aqueles que o buscam. Amém? Portanto, não há nada que você faça pelo reino que fique sem recompensa. O que eu quero que você compreenda? Não existe nenhuma semente que é semeada no reino de Deus que morrerá sem dar o retorno àquele que semeou. Não existe. Eu não conheço um que semeia no reino de Deus que ele não tenha retorno. Então presta atenção, o agricultor ele semeia porque ele acredita no poder da semeadura. O agricultor ele sempre semeia porque ele acredita no poder da semeadura. E nós precisamos acreditar muito mais quando se trata do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Então presta atenção, nós temos, meus irmãos, que ter essa mentalidade. Nós temos que ter essa consciência que quando semeamos no reino de Deus, quando nós semeamos no reino de Deus, nós estamos ativando a nossa generosidade. Nós estamos ativando a nossa generosidade, nós estamos desatando um ciclo contínuo de colheita em nossa vida. E com a nossa semeadura, nós estamos também obrigando a terra a nos devolver de diversas formas o que nela foi semeado. Amém? Por isso, eu quero nessa noite, aonde você está, que você possa ficar de pé, que você possa agora nesse momento separar uma oferta, que você possa agora com fé, pegar a sua oferta como semente, para semear no reino de Deus que é a nossa terra. E eu quero te falar uma coisa, é uma terra fértil, nunca volta vazia, nunca volta vazio quando nós semeamos no reino do Senhor. Sua oferta ela é uma semente semeada no reino de Deus, e essa é a hora de fazer a semeadura no reino de Deus, amém? Por isso eu te convido agora mesmo, o líder, ele vai estar passando agora com o envelope, você pode estar agora colocando a sua oferta, você pode também entregar agora a sua oferta, o seu dízimo, amém? Ou fazer a transferência bancária e nós vamos orar pela sua vida. Por isso eu quero, onde você está aí, que você possa erguer o seu envelope de dízimo, o seu envelope de oferta, amém? Senhor, nós queremos nessa noite, como agricultores do seu reino, semear nessa terra que é fértil. Nós semeamos com fé, Pai, porque não há nada mais precioso, não há investimento melhor do que semear no reino de Deus. Pai Santo, e para que nós possamos ativar um ciclo nas nossas vidas de colheita, que nós possamos nessa noite sempre ter esse coração generoso, que sempre haja um motivo no nosso coração, nos nossos corações e nos corações dos nossos irmãos, para nós continuarmos ofertando no reino de Deus. Pai Santo, que agora, ao ofertar, ao semear no reino do Senhor, Pai Santo, que aquilo que estava adormecido, que seja ativado nos nossos corações a generosidade.
Pai, por isso eu oro para que sempre continue, Senhor, um coração generoso nessa igreja. Pai Santo, que haja generosidade nos nossos corações, para nós continuarmos, Senhor, semeando no reino do Senhor. Pai Santo, porque nós cremos, não há nada mais precioso, não há investimento melhor do que semear no reino de Deus. Por isso, Pai, eu oro agora, abençoando a vida dos meus irmãos, abençoando, Senhor, cada dizimista, cada ofertante, que em tempos como esse, Senhor, que nós possamos sempre continuar semeando e tendo o nosso coração, em nome de Jesus, generoso e ativado para o reino de Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Amém? Glória a Deus. Onde você está, ainda permaneça de pé. Eu quero chamar aqui agora a minha esposa. Quero orar pela vida dela. Amém? Por isso, aonde você está, estenda as suas mãos nessa noite. A pastora Alice vai estar compartilhando uma palavra nessa noite. Eu creio que você será tremendamente edificado e abençoado. Amém? Pai, eu quero orar nessa noite pela vida da serva do Senhor, pela vida da pastora Alice. Pai, que nessa noite que o Senhor possa ministrar por meio da vida dela. Senhor, que a palavra do Senhor seja liberada nessa noite, com unção, com graça, com revelação, e que a tua igreja seja edificada nessa noite, suprida e alimentada em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor onde você está? Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É um privilégio estar reunido com vocês nessa noite, nesse culto especial do Dia das Mães. Eu quero parabenizar cada mãe, né? Infelizmente nós não poderemos dar esse abraço pessoalmente, mas eu quero te dizer que você é tremendamente abençoada, porque o Senhor, Ele te deu um fruto especial, que é o ventre, e onde você pode gerar, não somente filhos naturais, mas filhos espirituais para o Senhor, amém? Hoje eu quero falar sobre algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração, né, nos últimos meses, a respeito de um chamado, né, de dar respostas a chamado. Então, quando a gente pensa assim em relação a um chamado, pode até vir, né, várias pessoas na sua mente, às vezes você vai refletir em relação a pessoas na Bíblia, pode vir diversas mulheres de Deus, diversos homens de Deus que responderam o seu chamado. Mas hoje eu quero falar de uma pessoa especial, né, de uma pessoa jovem, quando jovem respondeu o seu chamado. E essa pessoa, ela é uma mulher. Então eu quero compartilhar com você nessa noite a respeito de Maria. Maria, ela teve uma experiência única na sua vida, né, que nenhuma outra mulher jamais teve, e nem terá. Porque Jesus, ele não voltará da mesma forma que ele veio através de Maria. Jesus, ele voltará em duas outras formas. Jesus, ele vai voltar nas nuvens e depois, aliás, primeiro ele volta, né, para buscar os filhos amados dele, aqueles que são fiéis, e depois ele volta nas nuvens. Mas Maria, ela teve um privilégio único, né? Primeiro ela gerou Jesus, ela o viu nascer, o Filho de Deus, amém? Então, no tempo do seu chamado, ela era o quê? Ainda jovem. E ela estava o quê? Desposada com José. O que é estar desposada? Ela estava prometida a José, com quem ela se casou anos mais tarde. E essa mulher, chamada Maria, ela teve uma experiência única. Ela foi a única mulher a presenciar tanto o nascimento de Jesus, como a sua morte. Ela o viu pegar como seu filho e morrer como seu salvador. Nenhuma outra mulher teve esse privilégio. Então nós sabemos que Maria viveu o quê? No Império Romano.
Era naquele tempo em que era governado por Herodes. Então, nessa época, todo o povo judeu, ele aguardava, né, o cumprimento da promessa de que viria o Messias. Então, eles tinham o quê? Uma profecia vinda de Miqueias, que está lá em Miqueias 5:2, além de outras profecias, mas eu vou falar só dessa, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, por causa dessa e outras profecias, milhares de mulheres ali na cidade de Belém, elas o quê? Mantinham a esperança de que fosse escolhida por Deus para gerar o Messias. E o chamado de Maria, ele deu ao início ao maior mover da história. O dia em que Deus se fez gente e veio habitar no meio da humanidade. Então, o chamado ele vai estar relacionado ao quê? Ao mover de Deus. Então, Deus ele sempre se move nas gerações e em algumas ele vai o quê? Gerar coisas específicas. E para isso, ele vai chamar pessoas específicas. Deus ele queria agir naqueles dias, mas ele precisava de uma pessoa certa para isso. Havia muitas jovens virgens naquele lugar. Muitas estavam ali virgens aguardando o cumprimento da profecia. Só que Deus, ele escolheu Maria. Por que a gente, né, se a gente for refletir, por que Deus escolheu Maria? Porque ele encontrou em Maria um coração alinhado com os desígnios do Senhor. Então, para cada tempo específico, Deus vai gerar o quê? Pessoas específicas. Ele vai chamar pessoas específicas. Então, quando Deus foi começar um novo povo, quem que ele chamou? Abraão. Depois, quando ele foi libertar o povo da escravidão do Egito, quem que ele chamou? Moisés. Mas quando Deus foi gerar o seu filho, ele chamou Maria. Ela não foi chamada apenas para gerar uma criança, mas ela foi chamada para gerar o mover que mudaria o rumo da história. Um mover que simplesmente salvaria o povo de Deus. Então é por isso que é tão sério, né? Quando a gente fala a respeito de um chamado de Deus, tão sério é que a gente perceba esse chamado. Talvez você teve uma experiência com o Senhor, uma situação, o Senhor te chamou em alguma situação, mas você precisa ter o quê? O discernimento e perceber isso. Porque a sua resposta para o Senhor, ela pode afetar milhares ou até milhões de pessoas. Então, não lide com o seu chamado como se ele, assim, como se você estivesse escolhendo uma profissão. Quando nós escolhemos uma profissão, a nossa profissão ela pode afetar a vida de muitas pessoas. Mas um chamado, ele pode afetar a sua eternidade. O seu sim para o Senhor pode afetar a eternidade de milhares de pessoas. Então, esse chamado de Maria, ele vai apontar para o nosso chamado hoje. Né? Tanto como mães, com o ministério de mulheres, na vida da igreja, para evangelizar, para consolidar crianças no corpo. E não somente as mulheres, mas os homens também recebem um chamado. O chamado seu, ele pode afetar milhares de pessoas, tanto na sua célula, né, ou na sua casa, no bairro que você mora. Então, a sua resposta para Deus pode mudar a vida de muitas pessoas para toda a eternidade e mudar gerações. Uma pessoa, uma família que se converte no bairro que você mora, ela vai passar esse DNA para os seus filhos e os filhos para os filhos dele. Então há uma geração que pode ser afetada por causa de um sim e do seu posicionamento para Deus, amém? Então, todo homem e mulher, ele deve enxergar a sua posição como pai ou mãe como um chamado. Independentemente da função que você tenha no corpo, você tem um chamado. Talvez você está aqui na igreja somente como um membro, mas você tem um chamado. Ah, eu sou só o líder de célula. Você tem um chamado. Ah, eu sou da equipe de louvor. Você tem um chamado.
Então, embora muitos homens e mulheres sejam chamados, nem todos geram de acordo com o seu chamado. Eva, por exemplo, ela foi chamada para gerar filhos à imagem de Deus, mas Eva não cumpriu esse chamado, simplesmente porque não discerniu. Então, talvez você esteja até pensando, qual que é meu chamado hoje? Mas eu quero te dizer uma coisa, chegou a sua vez de discernir o seu chamado. Então, nós vamos falar hoje de 8 pontos para que você compreenda o chamado de Maria e possa aplicá-lo na sua vida. Amém? E o primeiro deles é o quê? Deus a chamou na juventude. Ah, mas eu já estou com 60 anos. Você tem todo o vigor da parte de Deus. Você só precisa responder da forma certa. E o Senhor, Ele vai te usar dentro daquilo que você é capaz de fazer. Então vamos ler 2 referências aqui. Lucas 1, de 11 até 13, para você entender. Porque independente da sua idade, o Senhor, Ele te restaura. Para você responder, né, ao Senhor. Lucas 1, de 11 a 13 diz assim: E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. E Lucas 1, 26, 27 fala assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma certa cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Observe aqui que Deus enviou o mesmo anjo, o anjo Gabriel, para Isabel e para Maria. Era o mesmo anjo. E diferença de alguns meses, Deus, Ele estava fazendo o quê? Preparando o cenário para a vinda do Messias. Por isso, Deus enviou João Batista para que preparasse a vinda do Cristo. Então, Isabel era mais velha do que Maria, mas Isabel, ela era estéril. E Deus a fez fecunda para que o propósito dele, o quê? Se cumprisse. Para que fosse de fato preparado todo aquele ambiente para a chegada do Cristo. E o chamado de Isabel era para quê? Era para servir Maria. Pois o grande mover de Deus, ele viria através de Maria e não de Isabel. Então você pode observar que Isabel, ela era mais velha do que Maria. E nem por isso o Senhor deixou de usá-la para cumprir o propósito dele na vida, né, na nossa vida, na minha e na sua vida, na vida de Maria. Amém? Então essas 2 mulheres, elas vão representar o quê? 2 gerações. Pois Deus usa uma geração para levantar e preparar a próxima. E foi isso que Isabel fez. Deus usou Isabel para que o propósito do Senhor se cumprisse. Amém? Então, Deus está movendo em nossa geração, mas Ele também está interessado na geração de nossos filhos. Isso significa que o nosso trabalho é investir neles e prepará-los para cumprir o propósito de Deus, assim como Isabel e Maria fizeram. Então é importante você saber que o chamado, o mover de Deus, ele só pode ser gerado quando nós damos o nosso melhor, quando nós damos tudo que nós temos para Deus. Maria, ali naquele tempo, ela deu a sua juventude todo o seu vigor, porque ela discerniu o chamado de Deus. O chamado de Deus na sua vida, ele é de fato uma grande oportunidade que Deus, ele vai te dar para que você possa fazer algo que possa ser contado na eternidade. Talvez você não tenha a oportunidade, né, de ter milhares de seguidores no Instagram, no YouTube, igual a gente vê alguns pregadores aí. Mas eu tenho certeza que se você responder o Senhor, o seu nome será lembrado no meio daqueles para o qual o Senhor te chamou. Para aqueles que você cuidou, para a sua célula, para as pessoas que você pregou na rua,
para aquelas pessoas ao qual você dedicou o seu tempo e o seu vigor. A oportunidade de Maria foi o seu chamado. Se Maria não tivesse respondido o chamado, Deus poderia ter chamado qualquer outra mulher. Mas ela discerniu. E o sim dela foi o suficiente para mudar uma eternidade. Amém? Então você precisa discernir o seu chamado. Porque se você não perceber o mover de Deus, você não vai participar dele. Então, o que eu quero nesta noite é que você perceba o mover de Deus. Não é tempo de coronavírus, não é tempo de ficar quieto em casa. Não é tempo de você focar nessas coisas. Você tem que focar agora em discernir o mover de Deus. Mesmo que você precise ficar na sua casa porque você faz parte do grupo de risco, ou que você realmente desejou decretar a quarentena sobre a sua vida, mas este é o tempo de você aprofundar as suas raízes no Senhor. Esse é o tempo de você se encher do Senhor, de buscar do Senhor. Então, a maioria das pessoas tem tempo sobrando. Deleite-se no Senhor, aprofunde as suas raízes nele e responda o seu chamado. Porque Deus, Ele te chamou, amém? Maria, quando recebeu o chamado da parte de Deus, ela não pediu tempo para pensar, Senhor, eu vou pensar aqui, daqui 2 dias eu te respondo, não. Ela não ficou avaliando o que ela iria ganhar, o que ela ia perder, não. Ainda que ela poderia correr o risco de morte. Porque naquele tempo, quando uma mulher solteira ficasse grávida, ela poderia ser apedrejada até a morte. Ainda que ela corresse esse risco, ela não ficou 2, 3 dias, uma semana perguntando a si mesma. Ela tomou uma decisão assim que Deus falou com ela, amém? Segundo ponto, Maria não tinha os requisitos certos para ser mãe. Abra sua Bíblia em Lucas 1, 26, 27. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. Se você observar aqui, a visitação de Maria, ela aconteceu através do quê? Do anjo Gabriel. Na sua vida, como que ela acontece? Ela acontece no momento em que o Senhor te chama para fazer algo específico, dando início a um novo quê? Tempo na sua história. E se você ainda não sabe do seu chamado, não se preocupe, o Senhor vai achar você, amém? Então não fique esperando você ouvir uma grande voz vindo do céu, igual aconteceu com Paulo, ou com Moisés que viu a sarça ardente. Que às vezes o Senhor ele vai falar com você de voz tão mansa, tão suave dentro de você. Então não espere algo extraordinário, estrondoso para responder, não. Ai, mas eu não sei se é minha carne. Ore a respeito disso. Se o Senhor ele te chamou, Ele quer te usar poderosamente, amém? Então muitas pessoas elas não percebem esse chamado de Deus e elas não respondem de forma definitiva simplesmente porque fica esperando algo sobrenatural. Acha que tem que rolar no chão, dar pirueta, que Deus tem que tocar nele e cair. Não é assim, nem sempre é assim. Na maioria das vezes o Senhor vai falar com você, através do Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo, ele é doce e suave. Maria aqui, ela era jovem, solteira, virgem e o quê? Inexperiente. Deus, ele não está à procura de alguém que seja experiente, mas sim obediente. É muito comum, às vezes, a gente chamar, principalmente as irmãs, para liderar crianças, elas sempre colocam o argumento, mas eu não sou professora, eu não sei lidar com criança dá trabalho, eu não consigo porque eu nunca mexi com criança. Deus, ele não está preocupado ou na expectativa da sua experiência. Ele quer alguém que tenha disposição de pagar o preço, porque Ele mesmo
vai instruir, Ele mesmo vai capacitar, amém? A nossa utilidade para o Senhor, ela vai começar no momento em que nós somos chamados. Mas depende muito da nossa disposição em pagar esse preço. Se nós tivermos a disposição em pagar esse preço, nós seremos usados pelo Senhor. Sabe por quê? Que Deus, Ele quer simplesmente que você tenha disposição? Porque se for olhar para pessoas experientes, elas vão tentar conciliar até mesmo a vida dela secular com a vida da igreja, 100%. Eu vou dividir por igual. Hoje eu vou priorizar meu trabalho. Hoje eu vou priorizar a igreja. Pessoas inexperientes, elas respondem rapidamente. Ah, mas Deus me chamou para plantar a igreja lá em Guardamó. Peraí, eu trabalho sábado, eu não vou poder. Peraí, eu faço isso, eu não vou poder. A pessoa experiente, ela vai priorizar as particularidades dela. Agora, aquele que é inexperiente, ele tem tanta sede de aprender com o Senhor, que ele faz o quê? Ele responde rapidamente. Não que não seja, né, lícito você ter seu trabalho, você precisa pagar suas contas, você precisa alimentar, precisa ter essas coisas. Mas o que eu estou falando aqui é que você tem que posicionar. Se Deus for o primeiro na sua vida, essas coisas, o trabalho, a vida secular, ela não vai te afetar. Ela não vai ser um empecilho. Ela não vai ser um peso na sua vida. Ela não vai te atrapalhar a ir numa conferência. Ela não vai te atrapalhar a participar da vida da igreja. Ela não vai te trazer cansaço. Deus, Ele é perfeito. Entenda que Deus é perfeito. Amém? Terceiro ponto. Um chamado se discerne na presença de Deus. Maria continuou na presença do anjo até compreender o que ele dizia da parte de Deus. Ela ficou perturbada, ou seja, ficou preocupada. Porque certamente ela o quê? Pensou nas consequências, igual eu acabei de falar. Ela poderia, né, morrer em decorrência disso tudo. Lucas 1:29 fala assim: ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito. E pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. É por isso que nós precisamos orar e buscar a direção do Senhor para entender o propósito dele. Né? Porque pode ser que você não teve o entendimento e não foi orar. Então isso nunca vai vir, esse entendimento nunca virá. E à medida que você continuar orando, essa clareza ela vai vindo, porque o Senhor vai falando com você. O Senhor vai descortinando essas coisas sobre a sua vida. Ele vai abrindo os seus olhos, vai te acrescentando vida da parte dele, amém? Maria, ela se dispôs a obedecer, logo que ela fez o quê? Que ela ouviu o anjo. Mas ela não entendeu completamente como que seria o cumprimento daquela palavra. Muitas vezes o Senhor vai nos chamar e a gente não vai compreender completamente até onde que nós iremos chegar, até onde que essa resposta vai chegar. Quando eu respondi para o Senhor, nunca que eu imaginei que eu estaria em outra cidade. E até hoje eu não sei a dimensão de onde o Senhor vai me levar. Talvez você também não saiba, mas você precisa apenas se dispor e dar o seu sim para o Senhor. A obediência, ela é o sim, mas a revelação, ela é o cumprimento do propósito, é a compreensão do propósito. Então, nós não precisamos esperar, entender para depois obedecer. Maria apenas creu que Deus sabia o que Ele estava fazendo. Deus sempre sabe o que Ele está fazendo. Se Ele te chamou, é porque Ele vai te capacitar, Ele sabe, Ele conhece o seu coração, amém? Então, por isso nós precisamos o quê? Ser pessoas resolvidas. Eu já vi muita mulher e muito homem aí da vida moderna que eles assim se dizem o tempo todo ser resolvidos. Mas são pessoas que são confusas. Hoje ele quer e amanhã não quer. Hoje eu vou para a célula, amanhã eu não vou para a célula. Hoje eu quero discipulado, amanhã eu não quero discipulado. Hoje eu quero conselho, mas amanhã eu não quero conselho. São pessoas que precisam ter cuidado com esse tipo de atitude, precisa ter cuidado. Então nós precisamos aprender a discernir as coisas da presença de Deus. Então não tome decisões baseadas nas suas emoções. Esse é o tempo que você tem que buscar o Senhor. Amém? Mulheres e homens de Deus confusos e indecisos, eles são assim porque têm uma vida fraca de oração, ou nem mesmo a têm.
Então, toda vez que você tiver que dar algo para o Senhor, responda rapidamente e depois ore. Ore para entender o processo. Maria, ela permaneceu na presença de Deus para sair dali com uma direção. Quarto ponto, o chamado ele traz alegria e não peso. Lucas 1:28 diz: e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Então, quando Deus nos chama, Ele nos dá o quê? Uma palavra de ânimo, para nos motivar. Às vezes Ele vai usar o irmãozinho da sua célula te dando ânimo, vai usar o seu líder, seu pastor, sua pastora te dando ânimo. Anima-te, alegra-te, muito favorecida. Isso acontece porque o chamado de Deus, ele traz alegria e não peso. Irmão, se você vai para a igreja, se você vai para a célula, triste, chateado, pesado, tem alguma coisa errada. Então procura respostas do Senhor. O chamado de Deus, ele não pode trazer alegria na sua vida, tristeza na sua vida. Alegra-te. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Alegra-te. O chamado, ele pode até ter testes. Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai ter situação complicada, tem dia que você vai querer ficar em casa porque você está muito triste com algo que aconteceu. Alegra-te, porque o chamado de Deus, ele é de alegria e não de tristeza. Você precisa se alegrar em ser líder de uma célula, é um privilégio. Alegra-te. Às vezes você vai precisar abrir mão da sua família, para estar aqui no culto, para estar numa célula. Às vezes você vai precisar abrir mão de algum evento para servir no encontro com Deus. Alegra-te. Amém? É possível. E como é possível alegrar-se em circunstâncias tão adversas e difíceis? Porque o Senhor é contigo. O chamado de Deus, ele precisa trazer alegria na sua vida e não peso. O chamado, ele é sempre um desafio, pois ele não vem com gratificações e propostas de salário. Mas o chamado, ele vai vir o quê? Com renúncias. Igual eu falei aqui, você vai precisar abrir mão de tanta coisa para responder o chamado. Talvez você precise abrir mão de casa própria, da sua família para estar em outro estado, até mesmo em outro país. Mas ser usado por Deus é fazer o quê? A vida de Deus transbordar em nós e encher os outros. Você é cheio da vida de Deus, da alegria de Deus. E o Senhor vai te usar para transbordar sobre as outras pessoas. Alegra-se. Alegra-se. Alegra-se no chamado do Senhor. Seja cheio da vida de Deus, mesmo diante de pressões, mesmo diante da pressão desse coronavírus, da crise financeira, da falta de mantimento, você precisa manter o coração firme no Senhor. Ai, mas eu estou sendo afetado financeiramente por essa pandemia. Alegra-te, não perca o ânimo. Alegra-se no Senhor, amém? Deus, Ele é com você, Ele é com a sua casa, com o seu ministério, Ele é com a sua saúde, Ele vai te guardar, Ele guarda as suas finanças, ainda que você perca alguns valores financeiros por causa da pandemia, o Senhor, Ele vai te devolver 10 vezes mais, porque Ele é fiel, amém? Alegrar-se, Ele não é um tipo de trabalho que você faz que dá alegria, não. Às vezes você está ali no seu serviço, na festinha, na alegria ali, meu salário está caindo certinho na conta. Não é nessa questão que eu estou falando. Eu estou te falando para você se alegrar em Cristo. Por causa da presença de Cristo na sua vida. Então você vai ficar satisfeito, você vai ficar feliz com todas as situações, amém? Quinto ponto, o chamado é a expressão da graça de Deus para com você. Lucas 1, 28b e 30b. São somente esses 2 versículos. Alegra-te muito favorecida. O Senhor, Ele é contigo. Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Achar graça diante de Deus. É uma expressão assim,
que é bem forte. Sabe o que significa essa expressão muito favorecida? Significa muita generosidade. Então, ao fazer essa saudação, o anjo ele estava o quê? Dizendo para Maria que ela era a pessoa com quem Deus desejava mostrar grande generosidade. A Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, que está lá em Gálatas 4:4. Ou seja, quando tudo estava preparado para a sua vinda. Inclusive, o fato de Deus ter encontrado a pessoa certa para gerá-lo. Talvez você seja a pessoa certa que Deus encontrou. E ser achado por Deus é algo que nos deixa o quê? Maravilhados. Por isso que você precisa discernir o chamado de Deus na sua vida. E não que nós tenhamos assim algo especial em nós. Será porque que Deus me encontrou? É como se Ele tivesse procurado alguém e Ele o encontrasse. Alguém com um coração, assim como era o coração de Maria. Um coração pronto para responder e para dar o sim para o Senhor. Um coração obediente e um coração fiel. Amém? Deus quer usar muitos homens e mulheres, mas eles não estão disponíveis para ser usados. Muitos têm os seus planos, né? Têm a sua agenda, têm as suas prioridades, mas Deus, ele não tem espaço, e Deus não tem espaço para atuar. Então, não adianta só ter um chamado. É preciso ter o quê? Disponibilidade para cumpri-lo. E nós precisamos o quê? Aprender a ser fiéis naquilo que fazemos no dia a dia. Então, quando alguém é fiel servindo ao Senhor, vai o quê? Atrair a atenção do Senhor para si. Então, a sua fidelidade, ela deve ser o quê? Fruto de um amor por Deus. Então, uma pessoa fiel é alguém que ama o Senhor. Maria, naquele tempo, quando foi chamada, ela não era uma pessoa que trabalhava no templo, né, que servia lá no templo, limpando o piso, ou alguma outra situação, tirando poeira. Não. O que atraiu a atenção de Deus não foi o seu trabalho. Ah, mas eu sou aquela que serve lá, eu faço decoração dos kids, recorto TVA, aquele monte de coisa. Não. O que atraiu a atenção de Deus foi o coração dela. E é aqui que, infelizmente, muitas pessoas tropeçam. Porque elas acham que elas estão fazendo o suficiente para Deus. Mas Deus não quer o seu trabalho, Deus quer o seu coração. Amém? Sexto ponto, o chamado é para gerar e não para fazer. Lucas 1:31. E eis que conceberás e darás à luz a um filho. Conceber e dar à luz são coisas distintas. E esses dois aspectos, eles vão acontecer na nossa vida espiritual. O primeiro dele, conceberás. No original, essa palavra significa apegar-se a alguém, levar sobre si. É alguém que quando apega não larga, pegar algo para ser carregado. A concepção, ela é o quê? O momento em que o óvulo é fecundado e dá o quê? Início à vida. E assim, naquele momento, o feto ele passa a fazer parte dela, da mulher que está gerando ali. E esse ato de conceber é o que nós chamamos de gerar. Gerar não dá trabalho nenhum, para mãe nenhuma. Ela simplesmente vai carregar a criança ali por 9 meses. Gerar é algo divino. E até o momento que ela dá a luz, ela não tem problema nenhum. Gerar no espírito, ele vai seguir o mesmo processo. Então a concepção ela se dá quando que nós recebemos da parte de Deus o encargo por algo. Então conceber, ele é um ato de fé. Exige uma atitude de crer e esperar em Deus. Pois é Deus quem faz todo o trabalho. Então, durante esse tempo em que você está concebendo, gerando filhos para o Senhor, é Deus quem faz. Você só precisa crer. Crer e declarar isso. Você precisa crer que Deus está fazendo. Então, nesses dias, Deus ele está o quê? Nos chamando para gerar filhos para Ele. Muitos, eles não têm filhos espirituais
porque não querem se dispor a conceber. Maria recebeu de Deus uma palavra e através do Espírito Santo ela concebeu. Mas da mesma maneira acontece hoje. Então, antes de se manifestar, o mover, ele precisa ser gerado em Deus. É aí que está a chave. Você precisa o quê? Orar. Mas hoje eu não tenho nenhum filho espiritual. As pessoas eu prego para elas não estão convertendo. Você precisa crer. Esse é o momento de conceber. Esse é o momento de guardar, porque o Senhor está fazendo. Você só precisa crer e falar, abrir a sua boca e declarar. Amém? Darás à luz. Dar à luz dá muito trabalho. Então, quando a mulher entra no trabalho de parto, ela sente o quê? Dores horríveis, não é verdade? Dores muito fortes. Os homens nunca vão saber disso. Só as mulheres. Mas depois de dar à luz, vem o quê? Outro tipo de trabalho, que é cuidar do bebê. Então, ela vai ter todo esse trabalho. Então, no caso de Maria, envolveu tudo isso. Ela teve que conceber, ela teve que gerar Jesus e depois cuidar dele. Da mesma forma, o nosso chamado também envolve esses aspectos. Então, nós somos chamados para gerar o quê? Filhos para Deus. Então, nós vamos o quê? Pagar um preço para que ele se converta, que é onde que você vai pregar. Depois você vai cuidar deles, para que eles cresçam em Deus e se tornem pessoas usadas por Ele. Gerar envolve o quê? Disposição. E depois vem o quê? O trabalho da nossa parte, até que essa pessoa ela tenha o quê? Maturidade para andar sozinha. Muitos não querem pagar esse preço. Lembre-se, sempre é Deus que realiza esse trabalho através de nós. Você precisa apenas se dispor e deixar o Senhor fazer, amém? Muitas pessoas, às vezes eu recebo algumas reclamações, a pessoa está cansada, eu não estou conseguindo, né? Estou cansada de fazer a obra. Quando a pessoa fala isso é porque ela não tem fome do Senhor. Porque a obra do Senhor, ela não traz peso, ela traz alegria. Pessoas, você vai ver isso muito em pessoas que se sentem decepcionado com alguma coisa, com alguma situação que aconteceu no meio da igreja. Pessoas que às vezes ficou chateado porque ela não foi escolhida para servir a algum evento, no encontro. Pessoas que às vezes teve um evento na igreja e não foi escolhido para pregar. São essas pessoas que vão se sentir cansadas na obra. Pessoa que está constantemente insatisfeito com as coisas. São essas pessoas que vão sentir o cansaço, o peso. São pessoas que estão tão fadigadas que ela só vê erro, ela só consegue, né, deixar manifestar a justiça própria. Essas são pessoas que apenas querem o quê? Fazer coisas. Ela quer simplesmente fazer coisa. É muito fácil fazer coisa para Deus. É muito fácil. Agora, o difícil é, será que vai agradá-lo? Será que eu vou, de fato, ganhar aquilo que o Senhor anseia, que são almas? Quando o corpo e a alma se cansa, o rio de Deus ele não flui. Ele não flui. Vai ser igual uma lata vazia. Você vai bater nela, vai fazer barulho. Mas todo mundo vai o quê? Tampar os ouvidos, porque não gera vida. Obra na carne, ela não gera vida. Ela não gera frutos de fome do Senhor. O ministério, ele é algo que é gerado em espírito. Ele vai ser gerado no seu espírito. O ministério que Deus te deu, ele é fruto de uma fome insaciável pelo Senhor. Se você é uma pessoa que tem uma fome insaciável do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Deus te chamou para gerar filhos para Ele. Mas na maneira dEle, na maneira do Senhor, a forma que Deus vai fazer na sua vida é que vai definir o seu chamado, a resposta do seu chamado lá na frente, amém? 7º ponto, a unção ela vem no chamado. Lucas 1,35 diz assim, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Junto com o chamado, o anjo também disse como Deus faria para cumprir a palavra que ele estava lançando sobre a vida de Maria. Maria gerou o que Eva não gerou. Que era o quê? Filhos à imagem de Deus. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Hebreus 1:3 diz: Ele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Maria, ela não tinha a vida de Deus fluindo dentro dela naquele tempo, quando ela foi chamada por Deus. Mas ainda assim, o poder de Deus fez o quê? Se apoderou dela e a fez fecunda para gerar. Só que ela não gerou qualquer coisa. Ela gerou um ente santo, ou seja, o Filho de Deus. Hoje, o Espírito Santo habita em nós. Portanto, nós podemos gerar filhos com a imagem de Deus. Porque essa unção, ela permanece em nós e se manifesta através de nós. A unção de Deus é que nos capacita a fazer o que é necessário. Deixa eu te falar uma coisa. Uma vez que você recebeu a unção da parte de Deus, ela não sai. Você não perde a unção. Ela não sai da sua vida. Por mais que você bata o pé, que você não queira mais, ela não vai sair. Amém? Oitavo ponto. Oitavo e último ponto. O chamado, ele é para servir a igreja. O chamado não é para você, não. Eu vou servir a mim mesmo, eu vou servir a minha casa, eu vou servir somente a mim, os meus filhos, a minha família e pronto, acabou. Não. A igreja somos nós. E o Senhor te chamou para servir a igreja. Lucas 1,38 diz assim: Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Observe que quando Maria falou assim, que se cumpra em mim a sua, conforme a tua palavra, não havia mais necessidade da presença do anjo ali, porque ela já tinha dado sim para o Senhor. Maria se entregou como uma serva, alguém que se rende para servir outra pessoa. Então esse é o trabalho de um servo, servir a outros. Maria se dispôs a servir os propósitos de Deus. Então na igreja todos nós somos chamados para servir. O pastor e sua esposa servem o rebanho. Os membros servem uns aos outros e todos servem a Deus. Deus, ele chama cada pessoa individualmente para servir na posição em que ela está. Se hoje você é um líder de célula, Deus te chamou para servir na posição que você está. Se você é anfitrião, Deus te chamou para servir na posição que você está. Faça o seu melhor para Deus. Fazer o seu melhor não quer dizer que você tenha que gastar rios de dinheiro com decoração. Não, não é isso. É você fazer aquilo que é o melhor dentro daquilo que o Senhor te colocou para fazer. Amém? Maria afirmou: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim. Aquele chamado, ele era o quê? Pessoal. Mas tinha que se cumprir através dela, não de outra pessoa. Poderia ter sido até Isabel, mas Deus escolheu Maria. Então que você possa de fato mudar a sua postura de esperar ser servido pelas pessoas na igreja. Tenha primeiro a iniciativa de servir a outros. Eu gostaria que você ficasse de pé, queria chamar os irmãos da equipe de louvor. Porque esse é o tempo de você responder o chamado da parte de Deus. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando. É isso mesmo, em tempo de pandemia, em tempo que você está trancado dentro da sua casa, em tempo que você não pode nem sair para trabalhar. Esse é o tempo que o Senhor está te chamando para servir a igreja do Senhor. Rejeite uma vida cristã cômoda e passiva. Nós não podemos ser passivos com aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. Nós não podemos ficar trancados
né, em pessoas, que as pessoas têm que girar em nosso redor, em torno de nós. Vá servir as pessoas que precisam de ajuda. Tem muitas pessoas que precisam do seu tempo, precisam da sua oração. Deus, Ele quer cumprir esse propósito através de você, não de outra pessoa. Se o Senhor quisesse cumprir o propósito dele através de outra pessoa, Ele não tinha te chamado. Discirna. É preciso discernir a vontade de Deus. Então, seja um servo fiel e não negligente. Sabe por quê? Porque quando você chegar no céu, o que você quer ouvir da parte do Senhor? Servo bom e fiel? É isso que eu quero ouvir da parte de Deus. Servo bom e fiel. Lucas 12:37 diz assim: bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor ama, quando vier, os encontre vigilante. Quando uma pessoa ela responde a um chamado de Deus, muitas pessoas são abençoadas. Você pode ser abençoado na sua casa, individualmente, financeiramente, mas o seu chamado pode abençoar milhares de pessoas, milhares de crianças, milhares de famílias. O seu sim, ele pode alcançar centenas de casas. Maria gerou Jesus, mas o ministério de Jesus alcançou todas as nações, tanto judeus quanto gentios. E através dela cumpriu a promessa de Deus a Abraão, que diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Maria certamente ela nunca saiu de Israel. Eu creio que ela viveu a vida dela toda ali naquela cidade. Mas o fruto que ela gerou teve impacto em todas as gerações. Até hoje, as gerações de hoje e as futuras gerações estão sendo impactadas pelo fruto que Maria gerou. Jesus mudou a história da humanidade. Naquele tempo, os judeus pensavam que o Messias era só para eles, né, que o Messias viria somente para eles. Só que Deus, o que Deus fez? Ele incluiu toda a raça humana em Cristo. Toda a humanidade ela foi salva por Cristo. Você só precisa crer. Maria ela não tinha noção das implicações que aquela maternidade teria sobre a humanidade. Ela não tinha nem ideia do que iria acontecer. Então, por mais que você ore e decida o que Deus tem para realizar através de você, você jamais conseguirá mencionar o alcance dos frutos e dos pensamentos de Deus sobre a sua vida, sobre o seu chamado, porque os pensamentos de Deus são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Então, que você possa aquietar seu coração e deixar que o Senhor gere frutos através de você. Mas não é qualquer fruto, não. São frutos que vêm impactar nações, frutos que vêm impactar cidades, frutos que vêm impactar famílias. Hoje é tempo de você se posicionar como uma mãe fiel, como um pai fiel, para os homens alcançarem nações, para as mulheres alcançarem nações, filhos para Deus. Seja fiel naquilo que o Senhor tem te dado. Seja fiel naquilo que o Senhor confiou a você. Você só precisa responder ao Senhor e se comprometer a ser usado por Ele. Esse tempo, irmãos, não é o tempo de nós ficarmos calados, nos escondendo, né, de ficar atemorizado, apavorado com crise. Esse é o tempo de nós darmos resposta para Deus, mas a resposta certa. Através de um chamado, Deus interferiu nos planos de Maria. E hoje, Deus ele quer interferir nos seus. Apenas se disponha
para o Senhor, amém? Vamos orar nesta noite. A equipe de louvor vai cantar. E nós vamos orar para que você responda ao Senhor nesta noite. Ai, ouvi tua voz, meu anseio. Nós te engrandecemos, Senhor, nesta noite. Senhor, que cada um, Pai Santo, dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai Santo, que estão nas suas casas, que estão reunidos nas células nestes momentos, Pai Santo, onde esta pregação chegar, oh Deus, que a palavra do Senhor, ó Deus, possa entrar e penetrar, Senhor, no mais profundo. Oh Espírito Santo, Senhor, nós queremos ser usados pelo Senhor. Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite. Tu és a razão maior que move o meu corpo. Senhor, nós oramos nesta noite para que cada pessoa que está ali na sua casa, que está reunida, Senhor, neste momento, seja, Senhor, na frente do computador, seja no celular, seja na televisão, Espírito Santo, eu oro nesta noite para que haja nesta hora um espírito de revelação do seu chamado. Pai Santo, para que aquelas pessoas que não sabem o motivo, que não sabem para o qual o Senhor as chamou, que o Espírito de Deus possa nesta hora trazer a revelação. Senhor, eu oro, Pai Santo, para que aquelas que já têm um chamado da parte do Senhor, Senhor, elas possam se posicionar em responder o Senhor nesta noite. Espírito Santo de Deus, eu quero orar, Senhor, nesta noite, por pessoas que estão amedrontadas, pessoas que estão com síndrome do pânico, pessoas que estão apavoradas, com medo desse coronavírus. Eu oro, Senhor, nesta noite rejeitando. Eu dou uma ordem a todo medo agora, que bata em retirada no nome de Jesus. Eu declaro o espírito de paz, o espírito de cura, nesse momento sobre a vida dessas pessoas. Oh Deus, que essas pessoas que estão presas em depressão, mulheres que estão presas em depressão, crianças que estão sendo abusadas, eu oro para que o teu Espírito levante nesta hora, Pai Santo, os filhinhos amados do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus. Ora balabarabaxere cantalaba. Pra estar aqui, esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Você pode erguer as suas mãos nesta noite. Aí onde você está, você vai adorar ao Senhor. Você vai orar, pedindo ao Senhor esse discernimento espiritual. E você vai orar, rejeitando nesta hora a justiça própria da sua vida. Você vai rejeitar tudo aquilo que tem te impedido de responder ao Senhor. Se é o seu achismo, se é porque você não é reconhecido, se é porque as pessoas não te aceitam, você vai rejeitar isso agora, porque os pensamentos do Senhor são mais altos do que os seus, amém? Hoje é o tempo de você responder, assim como Maria respondeu, em nome de Jesus. Adore ao Senhor. A adoração, ela move os céus. Contemplarei todo o tempo. É o que eu mais quero. Vamos declarar. Diz pra ele: Tu és a razão maior que move o meu coração. És tu, Jesus. Move o meu coração, és tu, Jesus. Eu nasci pra estar aqui. Amém. O Espírito Santo me trouxe agora acerca de mulheres que já tem bastante tempo que não vê os seus filhos.
São mulheres que por algum motivo perdeu o relacionamento, filhos que, né, talvez mudou de cidade, está muito longe. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele te chamou. E quando você cuida daquilo que é dele, Ele cuida do que é seu. O Senhor, Ele está trabalhando no seu coração. Trabalhando no coração dessa pessoa, desse filho ou filha que você não está relacionando mais. Que por algum motivo esse relacionamento foi quebrado. Às vezes você sabe de uma notícia, você recebe um telefonema, mas não é da mesma forma mais. Parece que alguma coisa se perdeu. Eu quero te dizer nesta noite que você é amado de Deus. E o Senhor está trabalhando. Ele está trabalhando para que tudo volte no lugar. Você precisa apenas confiar e crer que o Senhor já está fazendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos encerrar nesta noite? Eu nasci pra estar aqui. Esse é o meu lugar. Eu quero te adorar. Ô Espírito de Deus, você pode erguer as suas mãos aonde você está. Pai, nós queremos nessa noite agradecer ao Senhor, Pai, pela tua bondade, pelo teu cuidado. Pai, obrigado, Senhor, porque grandes são as promessas do Senhor nesses dias, para as nossas vidas, para as nossas casas. Eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero profetizar sobre a sua vida, que em meio a tempos como esse, a qual nós temos visto um cenário talvez de mal, sabe, de tanto pânico, de tantas pessoas desacreditadas, sem esperança, mas nessa noite que o Espírito do Senhor possa abrir os seus olhos, para que você veja a bondade de Deus, para que você nesses dias possa ter uma experiência com a bondade de Deus. Declare nesses dias que você é amado do Senhor. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para esse cenário que talvez você tenha atemorizado, tem perdido as esperanças, mas veja as mãos do Senhor por detrás desse cenário trabalhando, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, e a palavra do Senhor diz em Salmo 23:6, certamente a bondade do Senhor nos seguirão todos os dias. Que os seus olhos nessa noite possam ser abertos, para que você possa ver a bondade do Senhor nesses dias, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Não olhe para aquilo que você está vendo, mas olha para a bondade do Senhor. Olha para a bondade do Senhor, veja as mãos do Senhor. Presta atenção, o Senhor já liberou algo grande nesses dias, sobre a sua igreja, sobre as nossas vidas. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, nós andamos pela palavra do Senhor. Em todo tempo, o Senhor, Ele está preparando uma maneira de nos abençoar. Nesse exato momento, agora mesmo, o Senhor está preparando uma maneira de te abençoar. Creia na bondade do Senhor. Não ande por aquilo que você está vendo, mas ande por aquilo que a palavra do Senhor diz. E a palavra do Senhor diz que aos amados Ele dá enquanto dorme. Nós somos tal como Cristo é. Você é amado, você é filho, você é aceito, você tem um Pai que provê na sua vida, amém? Nós não andamos no percurso desse mundo, mas nós andamos de acordo com os recursos celestiais. Nós somos embaixadores de Deus nessa terra, e nós vivemos aqui, mas de acordo com a provisão celestial, amém? Por isso, erga suas mãos para a bênção apostólica. Pai, obrigado por esse culto, obrigado por esta palavra tremenda e poderosa. Pai, eu abençoo agora a vida dos meus irmãos, e que eles possam ser fortalecidos nessa noite, pela graça do Senhor. É a graça do Senhor que nós somos fortificados pela graça, que eles sejam nessa noite envolvidos pelo Espírito do Senhor,
que eles sejam envolvidos pelo teu amor, que eles possam ser fortalecidos nesses dias. Senhor, por isso eu oro para que eles estejam com o coração aberto para ser surpreendidos pelo Senhor nesses dias, amém? Que o Senhor possa continuar favorecendo você tremendamente, amém? Abraça uma pessoa que está ao seu lado, libera uma palavra sobre a vida dele e aplauda o Senhor nessa noite, amém? Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida, aleluia!